Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Flamengo por 1-0 contra o Atlético Mineiro e, consequentemente, o campeonato da Copa do Brasil vencido pelo Flamengo. Realmente era um resultado bastante difícil, né? Realmente o Flamengo vinha de um desempenho muito bom no Maracanã, especialmente do Gabigol, né? Onde o Flamengo acaba por vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Então levava uma vantagem imensa para jogar em Minas Gerais. Uma vantagem extremamente difícil de o Atlético Mineiro conseguir reverter, porém o Atlético Mineiro tem toda essa tradição de viradas, né? Tem a questão das viradas na Libertadores, tem a questão das viradas na própria Copa do Brasil, né? Tem até aquela frase que o torcedor atleticano vive repetindo, né? Que é o "eu acredito". Então, realmente, o Atlético Mineiro foi para tentar essa virada que era muito difícil, até porque o Flamengo tem um grande time, né? Tem um grande elenco. Na minha visão, é o melhor elenco do Brasil. Então, o Atlético Mineiro tinha realmente uma missão muito difícil pela frente. Então, o Atlético Mineiro fez o que era de se esperar dele, né? Ele foi lá e tentou de todas as formas, foi bastante ofensivo, teve bastante volume de jogo, teve oportunidades, muito embora nós tivéssemos um Flamengo muito bem postado defensivamente, né? Um Flamengo que sabia o que queria, estava jogando com o regulamento embaixo do braço, vamos dizer assim. Ele não iria se expor tanto como na última partida, né? Até porque não era tão necessário, porém apresentava uma solidez defensiva muito grande. E nisso também eu quero parabenizar o Felipe Luiz, né? O treinador do Flamengo. Realmente é impressionante como rapidamente ele já conseguiu se impor, já conseguiu colocar suas ideias e seu esquema tático para funcionar no Flamengo. Então, realmente tem que parabenizar, porque ele é um treinador muito jovem, porém a gente percebe que ele tem bastante alternativas táticas, né? Eles têm um estilo bem moderno de jogo, é um estilo que ele consegue modificar de acordo com o adversário, de acordo com as circunstâncias do jogo, e ele provou mais uma vez na data de hoje. Então, realmente, ele é um dos grandes responsáveis aí pelo título do Flamengo. Então, a gente percebe ele como um grande treinador. A gente pode até estar comparando ele com o antecessor, né, que é o Tite. Apesar do Tite ser um grande treinador, um treinador com grandes conquistas, grandes feitos, a gente percebe que o Tite ele tem uma ideia e ele acaba ficando fixo nessa ideia. Ele não tem muitas variações táticas, pelo que eu percebo. Então, quem contrata o Tite sabe como mais ou menos a equipe vai jogar. E eu vejo Felipe Luiz como um grande estudioso, né? Um grande entendedor, até porque ele acabou de se aposentar praticamente, né? E ele jogava praticamente nessa mesma equipe do Flamengo aí, muito dos jogadores que hoje em dia jogam foram companheiros do Felipe Luiz, então ele tem bastante moral junto ao grupo, o que também é bastante importante, né? O que é algo bastante necessário também, né? Ele conseguiu dar a cara dele para o Flamengo rapidamente, então é bastante importante que um treinador, quando tem a sua filosofia de jogo bastante respeitada, né? E foi exatamente isso que aconteceu com o Felipe Luiz. No segundo tempo, nós tivemos praticamente uma repetição do que foi o primeiro. O Atlético mexeu, né? Colocou o Allan Kardec, que é um centroavante, que tinha feito o gol no jogo de ida, né? Esse gol que deu até uma certa esperança para o torcedor do Atlético Mineiro. E o Felipe Luiz faz uma alteração que eu achei muito arriscada até, né? Porque ele tira o Gabigol. O Gabigol realmente que foi o grande jogador no jogo passado. Fez 2 gols, fora uma atuação realmente excepcional. E coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que todo mundo sabe que ele tem mais essa jogada de velocidade, essa jogada de contra-ataque, só que é sempre bastante arriscado você tirar um jogador como o Gabigol. Acabou dando certo, porque o Bruno Henrique foi muito bem na questão tática, né? Apesar de perder muitas oportunidades, algumas na cara do gol, a gente também tem que dar os méritos para o goleiro do Atlético Mineiro, né? O goleiro Everson, que realmente ele estava numa tarde totalmente inspirada. Se não fosse o goleiro do Atlético Mineiro, era para o Flamengo realmente ter liquidado com o campeonato muito antes, mas realmente nós tivemos um goleiro, o Everson, totalmente inspirado. Realmente foram defesas
Algumas foram praticamente milagres. Teve uma que a bola chega na pequena área, só para o atacante do Flamengo rolar para o gol e ele ainda consegue se recuperar no puro reflexo e fazer a defesa. Então, realmente, essa perda do título do Atlético Mineiro não passa em nada pelo goleiro Everson. Realmente é um jogador muito bom, muito acima da média, um goleiro muito completo e provou isso hoje. Realmente fez uma defesa mais bonita do que a outra. Até se fosse num jogo normal que não tivesse valendo o título, talvez ele fosse eleito o jogador da partida, porque realmente teve uma atuação praticamente impecável, né? E aí nós tivemos o que foi talvez o momento mais importante da partida, que foi o gol do título, né? O gol de um jogador que foi bastante improvável, né? Eu creio que se você perguntasse aí para os próprios torcedores do Flamengo quem seria o autor do gol do título, provavelmente pouquíssimos diriam que seria o Plata, né? O Plata realmente fez um gol, e mais do que um gol, na minha visão, um golaço, porque ele chegou driblando, né? E na hora de finalizar, ele frente a frente com o goleiro Everson, como eu já falei anteriormente, que tinha fechado o gol, estava pegando absolutamente tudo. Então ele teve a frieza necessária para realmente só encobrir e sair para o abraço para fazer o gol do título. Realmente um gol muito bonito, um golaço, talvez até o gol mais bonito da Copa do Brasil, até pela importância que teve, né? Até por ser o gol do título, um gol de extrema importância, na minha visão tem o valor dobrado, né? Então, realmente foi um gol magnífico. A partir daí, nós tivemos realmente uma parte ruim do futebol, né? Que foram confusões. Nós tivemos confusões tanto dentro quanto fora do campo. Inclusive, bombas foram jogadas dentro do campo, né? Então, foi algo bastante complicado, algo que a gente não quer ver, né? Eu acho que toda essa questão do futebol, toda essa rivalidade, toda essa competição de você querer sempre vencer, eu acho bastante importante. Mas eu acho que não pode descambar para algo em torno de violência, né? A violência jamais é aceitável em qualquer circunstância. Então, eu achei que foi um episódio bem ruim aí para o espetáculo, para o futebol, para a Copa do Brasil, algo que não pode se repetir, né? A gente entende que o Atlético Mineiro, como era a primeira decisão na nova arena, o Atlético Mineiro gostaria de vencer de qualquer forma, era algo extremamente importante, né? Logo na sua primeira decisão já sair vencendo, porém nada justifica atos de violência, né? É sempre necessário manter a cabeça no lugar, mesmo em momentos difíceis, né? A gente sabe que o torcedor é bastante apaixonado, o torcedor jamais quer ver seu time perder, porém, cabe aceitar que o Flamengo foi campeão e campeão merecidamente, na minha opinião, porque é o melhor elenco do Brasil, fez por onde, especialmente no primeiro jogo, na minha visão. O campeonato foi decidido já no primeiro jogo, porque o Flamengo abriu uma vantagem muito grande, uma vantagem que coube a ele apenas administrar, e ainda conseguiu sair com mais uma vitória, né? E após toda essa confusão ocorrida, né, o jogo ficou parado em torno ali de 5 ou 6 minutos, e ainda houve tempo para uma expulsão, né, que foi o Zaratio. O Bruno Henrique novamente iria sair na cara do gol, o Zaratio faz uma falta tática nele, né, onde ele troca uma oportunidade clara de gol do Bruno Henrique por um cartão vermelho, ele optou por tomar o cartão vermelho. Então, o Atlético termina com 10 jogadores e, mais uma vez, o Everson sendo fundamental com mais uma defesaça após uma cobrança de falta do Davi Luiz, né? Realmente, a partir daí, coube o Flamengo só esperar o tempo passar para realmente gritar que era campeão. Flamengo campeão da Copa do Brasil de 2024, um título merecido, um título que dá uma tranquilidade para o Flamengo, né? O Flamengo que não ganhou nada no ano passado, acabou ganhando nesse ano a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. E ainda tem chances matemáticas, muito embora seja muito difícil pensar em título brasileiro, porém, de qualquer forma, ainda tem chances matemáticas. Então, com isso, o Flamengo consegue a vaga direta para a Taça Libertadores e também consegue a vaga para disputar a Supercopa. Supercopa, que é um campeonato que eu gosto bastante, né? Tem sempre jogos interessantes, como o jogo contra o próprio Atlético Mineiro e Flamengo, que foi um jogo que teve aqueles pênaltis que parecia que não ia acabar mais aquela disputa de pênaltis.
Nós tivemos o jogo 4-3 do Palmeiras contra o Flamengo. Então é um campeonato bem legal de se assistir, é bem bacana. No início do ano, então as equipes ainda estão se acertando, né? Então proporciona sempre bonitos espetáculos aí para os torcedores. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você acha do título do Flamengo? Como você projeta o ano de 2025 para o Flamengo após essa grande conquista de título? Fala para mim nos comentários, eu quero saber da sua opinião, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.